A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, que maravilha, que bom poder estar aqui mais uma vez na congregação dos santos, para louvar, para exaltar o nome do Senhor, para adorá-lo, na beleza da sua santidade. Nós somos a igreja ISS em Fortaleza. Você que já se encontra nessa live, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Saiba que Deus nos amou primeiro, Ele nos escolheu, Ele nos catou, Ele nos resgatou através do seu amor, para que nós pudéssemos amar a sua vida, amar você. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Fica conosco, porque Deus tem uma palavra poderosa para o seu, para o meu, para o nosso coração, tá? Por favor, abra sua Bíblia, 1 Crônicas, capítulo 21, a partir do versículo 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Versículo 2. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide, levantai o censo de Israel, desde Beceba até Dan, e trazei-me a apuração, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que requer isso, meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe a percorrer Israel. Então voltou para Jerusalém. Versículo 5. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá era 470.000 homens que puxavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Querido Deus, amado Pai, Tu que és Criador dos céus e da terra, que és poderoso, Tu que és o bispo e pastor de nossas almas, nos aquietamos agora diante de Ti. Fala conosco, Senhor. Ministra, Senhor, a Tua vontade absoluta e soberana sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu estou intitulando esta mensagem de A Motivação Errada. A motivação errada. Os motivos que me levam a seguir em uma determinada direção e que, consequentemente, influenciarão outras pessoas a agirem de determinada maneira, sinalizará quem de fato eu sou. Como se encontra o meu estado emocional, espiritual, físico e relacional. E principalmente o meu relacionamento com Deus. Isso sim vai indicar em qual direção eu estou seguindo. Por quê? Porque muitas vezes eu posso estar fazendo a coisa certa da maneira errada, ou fazendo a coisa errada da maneira certa. Isso é possível, pastor? Eu fazer a coisa certa da maneira errada, ou fazer a coisa errada da maneira certa? Sim, é possível, sim. E o patrão elogiou o administrador infiel
por sua esperteza, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. Essa é uma situação em que esse administrador foi pego sendo infiel ao seu patrão, e ele recebeu uma dispensa, uma ordem de dispensa. Ele não iria mais trabalhar para o patrão dele. O que foi que ele fez? Ele parou, ele pensou, ele disse: espera aí, eu tenho que fazer algo, porque trabalhar em outra coisa eu não tenho disposição. Pedir esmola, eu não tenho coragem, eu tenho vergonha. Aí ele teve uma ideia: eu vou chamar os devedores do meu patrão e vou agradá-los. E ele chama de um a um, e o que estava devendo 100, ele notava 50. Por quê? Porque para ele era uma estratégia para, quando ele não ter mais dinheiro para sustentar-se, aquelas pessoas que foram favorecidas através dele receberiam ele na casa dele. Aí no versículo 8 de Lucas 16 diz: e o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. Isso me leva a crer, em primeira instância, que eu preciso ser verdadeiro comigo mesmo. Eu tenho o dever da conscientização dos meus passos. Eu preciso me conscientizar, como a psicologia bem diz, que é trazer ou voltar ao consciente o que estava bloqueado ou esquecido. Então, eu preciso saber o que eu estou fazendo. Eu preciso ter a conscientização exata do que eu estou fazendo, do que eu estou falando, do que eu estou praticando. Porque em determinado momento eu posso até estar fazendo a coisa certa aos meus olhos, mas de uma maneira errada. Ou eu estou fazendo uma coisa que é errada, mas que para mim é certa. Eu vou comprometer toda uma história de vida. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois, no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem, eu que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Você vê que luta? Você vê que batalha? Mas aonde é que era essa batalha? Essa batalha era na mente. Ele queria fazer o bem, mas ele não conseguia, ele fazia o mal. Com isso ele se debatia, ele não aceitava. Por quê? Porque no homem interior ele tinha prazer na lei de Deus. Mas quando ele partia para fazer o bem, ele se deparava com outra lei atuando nos membros do seu corpo, guerreando contra
a lei da minha mente. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Então, a primeira parte desta mensagem, a motivação errada, eu estou intitulando Por Conta Própria. Por conta própria. Veja aí, 1 Crônicas, capítulo 21, versículos 1 e 2. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Davi disse a Joabe e aos chefes do povo: vão e levantem o censo de Israel, desde Beceba até Dan, e tragam-me a apuração para que eu saiba o seu número. Geralmente, a motivação errada flui do coração de um homem que toma decisões por conta própria. Você ouviu? Você entendeu? Geralmente, a motivação errada flui do coração de um homem e de uma mulher que toma decisões por conta própria, no fogo do momento, na agitação, e vai tomar decisão. Você tenta de todas as maneiras. Esse caminho não é o caminho que vai levar à vida, que esse caminho vai levar à morte, mas a pessoa se encontra obstinada a fazer aquilo que ela quer. Então, a pessoa que toma decisões por conta própria, geralmente não consulta Deus. Vive com um Deus mental, se relaciona com um Deus cultural. Não espera, não descansa em Deus para saber o que realmente é a vontade absoluta, perfeita, boa, agradável. Essa pessoa vai fazendo tudo que lhe dá na teia. E as pessoas mais próximas, as pessoas que a amam, as pessoas que estão orando, as pessoas que estão intercedendo por elas, não faça isso. Olha, não pegue esse caminho. Não, eu vou fazer porque eu estou decidido. Eu não tem mais jeito, eu vou por aqui e vai. Por que vai? Porque são ou estão destinados a fazer. Embora a causa do recenseamento de Davi estivesse na provação de Israel contra Deus, e a própria insistência do rei em realizar o recenseamento, levando a pecar contra Deus, Davi continuou. Ele segue em frente. Davi é incisivo. Davi se encontra irredutível. Nada se pode fazer para parar ele, porque ele não ouve ninguém nesse momento, nem mesmo o comandante dele, um homem de confiança dele, Joabe. Davi disse a Joabe e aos chefes do povo: vão e levantem o censo de Israel, desde Beceba até Dan, e tragam-me apuração para que eu saiba o seu número. Está no versículo 2. Por que Davi estava tão obstinado em fazer o que ele queria fazer? Primeiro, Satanás se levantou contra Israel. Quem era o líder de Israel? Davi. Então, Davi se encontrava em um tempo que ele estava descansado das guerras. Davi estava sonhando agora na construção do templo. Deus havia entregado nas mãos de Davi todos os seus inimigos. Davi agora estava no seu palácio, descansado de guerra. O texto bíblico diz
que Satanás o incitou a contar ao povo, a realizar o censo. Temos que ter cuidado, temos que ser vigilantes. Quando estamos prestes a dar um passo adiante, é nesse momento que as provações vão aparecer. É nesse momento que se apresentarão as adversidades. É nesse momento que alguém vai pisar no seu pé. É nesse momento que, sem querer, a pessoa descobre que você tem um botão vermelho e pá! Então temos que ter vigilância. Segundo, Satanás incitou a Davi a levantar o censo. Veja como Satanás é ardiloso e sagaz. Por causa da antipatia dele contra Israel e contra o Deus de Israel, o que ele faz? Ele incita Davi a realizar o censo, que não era a vontade absoluta de Deus. É incrível. Mas se você for ver toda a história de Israel, se você for estudar, você vai ver que o censo era algo que se fazia de ano em ano, de 5 em 5 anos. Assim aquele líder decidisse fazer. Mas com Davi não, com Davi era diferente. Com Davi era diferente. E quando Satanás incita ele, e ele decide a fazer o censo, a levantar o censo, não era vontade de Deus. O que é que você decidiu fazer? O que é que você se levantou para fazer? Disse, agora eu vou decidir esse negócio. Agora é tudo ou nada. Agora aconteça o que acontecer, eu vou fazer. Eu vou dar um jeito nesse negócio. Cuidado. Cuidado, Satanás pode estar por trás. E olhe que eu não vivo aqui pregando sobre Satanás, sobre o diabo, não. Você é prova disso. Mas não tome decisões por conta própria. Submeta-se. Homens e mulheres que não se submetem, que não prestam contas, estão correndo perigo. Estão correndo perigo, porque vivem sobre si, porque fazem o que querem, porque não estão debaixo de uma cobertura. No contexto paralelo que está no segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo 1, nos mostra de uma maneira mais profunda que Satanás não passou de um instrumento nas mãos de Deus para trazer a disciplina devida a Israel pelos seus pecados. Deus vinha em direção a Israel para executar uma disciplina e usa Satanás como instrumentalidade sua. Você pode até estranhar, mas pastor, Deus usa Satanás. Usa, amado. Usa, sabe por quê? Porque muitas vezes o crente tem uma visão e Deus está guerreando com Satanás por nossas vidas. Não, isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia, amado. O diabo é mordomo de Deus. Ele só faz algo quando Deus autoriza e acabou. A Bíblia diz, a escatologia aponta que haverá um tempo que Jesus vai soprar e ele vai se decompor. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele sim, Ele manda, Ele mata, Ele cura, Ele abre cova, Ele fecha a cova, Ele faz o que Ele quer fazer, porque Ele é Deus. Porém, parece que nós resistimos a não querer conhecer esse Deus. Mais uma vez, a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas, e ele
incitou Davi contra eles, dizendo: vá e levante o censo de Israel e de Judá. Segundo o livro de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Está vendo aí? Por que Satanás incitou Davi? Porque Deus permitiu, amado. Mais uma vez, a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. E ele incitou Davi, ou seja, ele permitiu que Satanás incitasse Davi. Vá, levante o censo de Israel e de Judá. Muitas vezes, por falta de conhecimento dos atributos de Deus, erramos, nos equivocamos e queremos minimizar Deus em detrimento de um atributo erroneamente interpretado. Levamos Deus de lado a lado, sem medir as consequências. Fazemos descrições do caráter de Deus, afrontando o seu ser perfeito. Você sabia disso? Por falta de conhecimento dos atributos de Deus, por falta de realmente saber, estudar, procurar compreender, mediante as Escrituras, quem realmente é Deus. Erramos, nos equivocamos, interpretamos de maneira errônea. O que acontece com algumas pessoas é que elas priorizam um atributo em detrimento de outro. Mas como assim, pastor? Vamos lá. As pessoas se apegam ao atributo de Deus, o amor. Deus é amor. E o levam para o campo do atributo da justiça. Você vê aí, ó. Deus é amor. Então, se Ele é amor, eu posso levar Ele para o campo da justiça. Como se o atributo da justiça estivesse sujeito ao próprio amor. Como se Deus fosse mais amor do que justiça. Isso é pura heresia. Isso não existe. Isso não está aqui. Isso não está aí na sua Bíblia. Que por Deus ser amor, Ele é bondoso, Ele é maravilhoso, Ele ama todos. Então Ele é menos justo. Engano. Isso não é verdade. Isso é anátema. Isso é maldito. Isso não está na Bíblia. Deus é amor, Deus é santo e Deus é justo. Deus é todo amor, Ele é o próprio amor. Deus é santo, Deus é a própria santidade. Deus é justo, Deus é a própria justiça. O fato de Deus providenciar o plano de redenção para a humanidade não faz ser mais amor do que justiça, amados. O fato de Deus punir eternamente o pecador que não foi justificado pela obra redentora de Jesus Cristo não faz injusto ou menos amoroso. Os atributos de Deus se complementam ao invés de se excluírem mutuamente. Só que parece que as pessoas escondem esse lado dos atributos de Deus. Parece que ninguém quer saber, só quer saber que Deus é amor. Então, se Deus é amor, eu posso fazer o que eu quiser fazer. Eu amo Deus, eu adoro Ele, eu sou filho, eu sou filha dele, então eu posso fazer o que eu quiser fazer, porque Ele é amor. Deus conhece meu coração, Ele sabe o que eu estou fazendo, Ele sabe que eu não tenho um coração mau, perverso, então Ele me ama, porque Deus é amor. Porque você não conhece os atributos de Deus, aí você age dessa maneira. Os atributos incomunicáveis de Deus são: primeiro, a seidade.
Significa que Deus é autoexistente e não necessita de nada, nem de ninguém para continuar a existir. A seidade de Deus está diretamente ligada com a sua eternidade. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração, antes que os montes nascessem e Tu formasses a terra e o mundo. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Salmos 90, versículo 1 e 2. Segundo atributo incomunicável de Deus, eternidade. Significa que Deus sempre existiu. Ele não foi criado por ninguém e está acima de qualquer limitação de tempo. Deus é atemporal. Ele não depende de tempo para mudar a sua história. Ele não depende de tempo para fazer a sua obra. Ele não depende de tempo. Ele é um Deus atemporal. Há um só corpo e um só espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E em cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Efésios, capítulo 4, versículo 4 a 7. Quarto, a imutabilidade. Quinto, infinitude. Sexto, onipresença. 7, onipotência. 8, onisciência. E 9, soberania. Esses são os atributos incomunicáveis de Deus. Agora, os atributos comunicáveis de Deus são amor, bondade, misericórdia, sabedoria, justiça, santidade, veracidade, liberdade e paz. Esses são os atributos comunicáveis de Deus. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie nisto, em compreender-me, em conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que eu me agrado, declara o Senhor. Quais são as 3 coisas que Deus se agrada? Lealdade, justiça e retidão. Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24. Então Joabe disse a Davi: que o Senhor seu Deus multiplique este povo 100 vezes mais. No entanto, meu rei e Senhor, não são todos eles servos do meu Senhor? Por que meu Senhor requer isso? Por que trazer assim culpa sobre Israel? 1 Crônica capítulo 21, versículo 3. Mas Davi não deu ouvidos ao seu comandante Joabe. Davi não ouviu a advertência do seu comandante Joabe. Pelo contrário, a ordem foi direta e conclusiva: eu quero o recenseamento. Ele teve que obedecer. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe a percorrer Israel. Então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá era 470.000 homens que puxavam da espada.
Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Mas ele tinha que cumprir, ele era o comandante do rei, e a ordem era direta: eu quero o recenseamento. Ele foi e cumpriu. O que aparentava ser era que Davi estava procurando segurança na força dos seus exércitos. É incrível. Mais do que a fé das promessas de Deus. Mas Davi, sim, amados, Davi, o que apresenta, o contexto que apresenta, é que Davi, por um momento que ele foi tentado, Satanás o incitou, e ele deu vazão para o seu coração, aparentava que ele queria se sentir seguro com a força dos seus exércitos. A prova disso é que Davi não contou os que tinham menos de 20 anos. Por quê? Porque o Senhor tinha dito que multiplicaria Israel como as estrelas do céu. Havia uma promessa sobre a vida de Davi, sobre o reinado de Davi, sobre o trono de Davi, assim como há uma promessa sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Há uma promessa de Deus. Você só tem que esperar. É muito bom, amados, você glorificar a Deus quando ninguém está pisando no seu pé. Quando está tudo certo, você brinca, você conta piada, como um bom cearense. Você solta fogos. Mas quando o tempo fecha, o primeiro lugar que você quer sair é da presença de Deus. Eu não entendo. Eu não entendo, amados. Eu não entendo porque, poxa, a minha vida era desgraçada, sem a graça do Senhor, perdido, sabe, totalmente decaído da glória de Deus, não servia nem para um monturo. E Deus foi lá e me catou. Eu vou dizer uma coisa para você, amados, o que existe dentro do meu coração é muito temor, é muita reverência a esse Deus, contando que eu conheço as minhas limitações, eu conheço as minhas fraquezas, eu conheço os meus pontos negativos e os positivos. Então, existe situação que eu não vou passar daquilo, eu vou até ali, não posso passar, porque se eu passar eu sei que eu não vou me dar bem, eu vou desagradar aquele que me agrada. Deus te agrada, Deus cuida de você, Deus tem te cercado com alegres cantos de livramento, tem te dado conselhos à sua vista. Agora o homem, em dado momento, parece um jumento, parece um cavalo. É isso que o Salmo 32 está dizendo. Parece que só obedece com cabresto. Mas Deus é paciente. É um atributo. Ele é paciente. Ele espera. Ele sabe que você tem futuro. Ele sabe que você ainda vai dar muito orgulho para Ele. Ele não desiste de você, porque Ele sabe, Ele conhece a sua estrutura. O que você não está conseguindo, você vai conseguir, em nome de Jesus. Você vai conseguir, você vai sobrepor toda esta situação.
toda esta situação. E aqueles que viam sempre você fraquejar, vão dizer: eu também consigo, porque ela conseguiu, porque ele conseguiu, eu também consigo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor nesta noite? Aleluia! Davi não contou os que tinham menos de 20 anos, porque o Senhor tinha dito que multiplicaria Israel como as estrelas do céu. Você vê que promessa que está sobre a vida de Abraão, a vida de Isaac, a vida de Jacó, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua igreja, sobre o seu filho, sobre sua filha. Então nunca diga que seu filho não tem mais jeito, nunca diga que seu casamento não tem mais jeito, nunca diga que essa amizade se acabou, nunca diga meu filho é uma bênção, diga meu marido está passando um momento delicado, mas meu marido é uma bênção, eu já vejo ele do meu lado. Você tem que aplicar a fé, você tem que crer, porque se você não crer, quem é que vai crer? Porém, Davi não deixou de fazer sua própria vontade. Por quê? Porque Davi estava sob a influência de Satanás. Davi estava obstinado e Davi não deixa de fazer sua própria vontade. Por quê? Porque Davi estava sob a influência de Satanás. Segunda parte da mensagem: a consequência. 1 Crônicas, capítulo 21, versículos 7 e 8. Tudo isto desagradou a Deus, e por isso castigou Israel. Então Davi se dirigiu a Deus dizendo: cometi um grande pecado ao fazer tal coisa, mas agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Meu Deus, não há escapatória, amados, não há escapatória. Se a motivação do meu coração não estiver alinhada com a vontade absoluta e soberana de Deus, não haverá escapatória. Iremos sim curtir as consequências, iremos colher os frutos desse desalinho, dessa perturbação de espírito. Não poderia ser diferente pelo fato do próprio Deus ter escolhido Davi. Pensa comigo, qual foi o primeiro rei de Israel? O primeiro rei de Israel foi Saul. Quem foi que escolheu Saul? Foi o povo. Deus ainda advertiu: Samuel, vai lá, diz para ele, Samuel, que não vai dar certo, eles vão receber um jugo muito pesado. Aí Samuel volta chorando: ai, eles querem o rei mesmo assim. Samuel, olha para mim, Samuel, para de chorar, Samuel, porque eles não estão te rejeitando não, Samuel, eles estão rejeitando a mim. Não deu certo, Saul. Mesmo assim, Samuel ainda tentou ajudar Saul. Deus disse: Samuel, por que tu ainda intercede por esse homem? Eu já escolhi um homem segundo o meu coração. Olha aí. Aí você acha que Deus ia deixar passar batido? Não, amado. Você acha que por ele amar Davi, ou Davi ser um homem segundo o coração de Deus, ele não ia pagar o preço do pecado dele? Ah, querido, não é esse, não é o Deus que eu conheço. Esse não é o Deus que me resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Deus que eu conheço, ele é fogo consumidor, mas ele é amor, mas ele é justiça, ele é santo, mas ele é um Deus cuidadoso, ele é o Deus provedor. Então não havia escapatória
para Davi. Por quê? Porque foi o próprio Deus que escolheu Davi e chamou ele. Este é o homem segundo o meu coração. Mas por que não poderia passar batido? Sabe por quê, amados? Porque a disciplina começa dentro de casa e não fora de casa. Não pense que a disciplina de Deus vai começar lá no mundo, não. Vai começar dentro da igreja. Vai começar dentro da casa dele. Então a gente precisa conhecer os atributos de Deus, para não andar conversando besteira por aí, para não andar conversando miolo de pote. Temos que ter cuidado, meu querido. Não poderia ser diferente. Engana-se a si mesmo, ou quem pensa que existe um jeitinho brasileiro para entrar no céu. Não existe. Não há condição. Olha para cá, preste atenção, eu vou repetir isso novamente. Engana-se quem pensa ou imagina que existe um jeitinho brasileiro para entrar no céu. Não, nem pense. Não existe isso. Sabe por quê? Mas por quê, pastor? Porque há mais de 2000 anos atrás, o preço da transgressão já foi pago. O passaporte já foi carimbado. Jesus deu o último suspiro e disse: Pai, está tudo consumado. Pai, está tudo pronto. Agora, paizinho, é só eles olharem para mim e te verem e dizer eu quero. E o passaporte já está pronto. Então, engana-se que existem subterfúgios para ir para o céu. Não, já está tudo consumado. Você tem que voltar para Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Mas você tem que voltar e você tem que perseverar, você tem que continuar. Você tem que continuar. Você que descontinuou, volta, mas volta logo e se conserta. Então Davi se dirigiu a Deus dizendo: cometi um grande pecado ao fazer tal coisa, mas agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Versículo 8. Então o Senhor falou a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vá e diga a Davi, assim diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções, escolha uma delas, para que eu a execute contra você. Gade foi falar com Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolha o que você quer. Meu Deus. Você lembra de Natã? Quando Davi pensava que o pecado com Betseba estava bem guardadinho, Natã chega com uma história linda da cordeirinha. Quando ele termina de contar para Davi, Davi fica irado. Esse homem é réu de morte, esse homem tem que morrer. Natã olha para ele e diz: Davi, esse homem é você. Esse homem é você, Davi. Ele cai no chão. Aí Davi agora já quase encerrando sua carreira, no auge, no apogeu do seu descanso, ele entra numa tentação dessa e dá um vacilo desse. Imagine eu e você, amado. Imagine nós. Temos que estar nos pés do Senhor clamando. Temos que pedir para que Deus possa lavar nossa mente, nosso entendimento, para que a nossa mente seja renovada pela leitura da palavra dia após dia. Porque
Existem dias, amado, que nós, nem a nossa própria pessoa a gente suporta. Tem dia que a gente está cheio de nós mesmos. Mas olha, Jesus te ama. Jesus chamou você porque Ele te ama. Porque se você não estivesse com Ele, como é que estaria a sua vida? Como estaria a sua vida? Talvez a sua vida não estivesse nem mais com você. Eu tenho certeza que isso já teria acontecido comigo. Escolha o que você quer. Primeiro, olha para cá, que eu já estou quase encerrando. Olha para cá. Primeiro, 3 anos de fome. Davi, vai vir uma fome sobre Israel. Não haverá nenhum tipo de comida. 3 anos você vai passar fome juntamente com o seu povo. Segundo, 3 meses sendo alcançado pela espada dos seus inimigos. Você já pensou? Um guerreiro que Deus esteve com ele em todas as batalhas, um vencedor. A escolha que Deus manda ele fazer é padecer no fio da espada do inimigo. E terceiro, 3 dias sob a espada do Senhor. Ou seja, a peste castigando a terra e o anjo do Senhor causando destruição em todos os territórios de Israel. Diga agora, que resposta devo dar ao que me enviou? O que você diria? O que você escolheria? Hein? Fale! Qual resposta você mandaria para Deus? Você passaria 3 anos de fome? Você passaria 3 meses sendo atacado e sendo derrotado? Ou você passaria 3 dias sob a espada do Senhor? Isso logo me remete, amados, que nós não estamos brincando de ser crente. Nós não estamos brincando de igreja. Hoje nós estávamos aqui, 7 horas da manhã, de joelhos, há 5 anos e meses, que todos os primeiros domingos de cada mês, nós estamos aqui de joelho, pela misericórdia de Deus, clamando pela sua vida, intercedendo pela sua vida, nos humilhando na presença do Senhor, para que Ele tenha misericórdia de nossas vidas. Diga agora, não é vá pensar, depois você vá orar, Davi, depois você responde. Não, é agora. Que resposta devo dar ao que me enviou? Que resposta você que está aí sentado, qual é a resposta que você quer dar para Deus nessa noite? Diga agora, porque Ele está lendo o seu coração. É um dos seus atributos. Ele é onisciente, Ele é onipresente e Ele é onipotente. Então, que resposta você tem para Deus nessa noite? Ou você veio de mãos vazias? Creio que não. Qual foi a escolha de Davi? Veja aí, 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 13. Então Davi disse a Gade: estou muito angustiado, porém é preferível que eu caia nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Não quero cair nas mãos dos homens. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, tá? Essa escolha de Davi foi a melhor, mas não será o Deus que tem como atributo, um dos seus atributos comunicáveis, o amor, que vai vir sobre ele não, viu, amado?
que é que eu esqueço disso? Por que é que eu faço de conta que eu não sei disso? Por que é que eu brinco de ser crente? Por que é que muitas vezes eu não tenho temor de estar falando o que eu não sei, o que eu não entendo, o que eu não busco? Por que é? Porque você precisa estudar os atributos de Deus. Então, o Senhor enviou a peste a Israel e morreram 70.000 homens do povo de Israel. Deus enviou um anjo a Jerusalém para a destruir. Quando estava para destruí-la, o Senhor olhou e mudou de ideia. Por que é que ele muda de ideia de me destruir, de destruir você? Porque ele nos ama, amado. Porque ele nos ama. Mas as consequências eu não vou deixar de pagar. As consequências eu vou ter que pagar. O Senhor olhou, mudou de ideia quanto a este mal e disse ao anjo destruidor: basta! Retire a sua mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, em outras versões, a eira de Araúna, o Jebuseu. Davi ergueu os olhos e viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, vestidos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. Haverá um momento que você vai ter que se humilhar. Haverá um momento que você vai ter que botar sua cara no pó. Não combina, amado. Não combina um crente, um servo de Deus andar com petulância, andar de queixo para cima e passa por cima de todos, fala o que quer, machuca quem quer. Não, não. Deus está nesta noite nos chamando para um conserto. Para um conserto. Tanto o homem quanto a mulher, quando são rendidos totalmente a Deus, chama a responsabilidade do erro, a responsabilidade da motivação errada. Pequei, Senhor, estou destruído. Ah, meu Deus, o que é que eu faço? Eu não sei, o que é que eu faço? Não tem bom, não tem bom. Haverá um tempo em nossas vidas que teremos que escolher, cair nas mãos de Deus, teremos que renunciar tudo e a todos, se assim for preciso. O que não estiver alinhado com o propósito que Deus tem para a minha vida, está fora. Aí muitos vão dizer, isso é falta de amor. É não, mano. Está alinhado com a palavra de Deus. Agora, eu não posso ser um legalista. Eu não posso ser uma pessoa que não tem amor no coração, que não chora com os que choram, que não sofre com os que sofrem, que não se alegram com os que se alegram. Não, não. Eu tenho que chorar com os que choram, eu tenho que se alegrar com os que se alegram, mas eu tenho que saber qual é o caminho que eu estou seguindo. Davi falou para Deus: por acaso não fui eu quem mandou contar o povo? Eu é que pequei e fiz esse mal. Mas essas ovelhas, o que fizeram?
Ah, Senhor, meu Deus, que a tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai, mas não contra o teu povo, para castigá-lo. Meu Deus, esse é que é um coração segundo o coração de Deus. Quando ele olha e vê que o anjo está com a espada desembainhada, prestes a destruir Jerusalém, aí ele diz: meu Deus, por acaso não fui eu quem mandou contar o povo? Eu é que pequei e fiz esse mal. Mas estas ovelhas, o que fizeram? Ah, Senhor, meu Deus, que a tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai, mas não contra o teu povo, para castigá-lo. Castiga, mas não faça isso com este povo, porque não foram eles que pecaram contra ti. Conclusão, 1 Crônicas, versículos 18 a 21. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi edificar um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi segundo a palavra de Gade, que havia falado em nome do Senhor. Ao voltar-se, Araúna viu o anjo e os seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi estava indo ao encontro de Ornã, este olhou e viu Davi, e saindo da eira, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Preste atenção, o que Deus irá realizar na sua vida, a seu favor, algumas pessoas contemplarão, algumas pessoas verão o que Deus está fazendo na sua vida. Você está entendendo? Quando Deus age ao teu favor, quando você segue na direção da motivação certa, correta, algumas pessoas contemplarão o que está acontecendo. Porém, acontecerá que outras pessoas não enxergarão nada, olharão para você e não darão nada, porque não enxergaram o que Deus está fazendo. Você lembra de Paulo? Quando ele vem na estrada de Damasco, quando Paulo vem na estrada de Damasco, que subitamente uma luz do céu brilha, e ele cai por terra, e ele ouve uma voz: Saulo, 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 por que me persegues? Ele diz: que és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus. Os homens que vinham com Paulo não enxergaram, não viram nada. Mas quando Deus se apresenta para Ananias, não é isso? Ananias, eis-me aqui, Senhor. Vai lá na rua direita, lá procura por Saulo de Tarso. Mas, Senhor, peraí, Senhor, há muito ouvi falar desse homem, tem matado, tem castigado, tem açoitado o teu povo. Ananias, vai, porque este é um instrumento escolhido para ser usado nas minhas mãos. Ele irá aqui e acolá, reis e nações, proclamando o meu nome. Mas tu vai, mas tem o seguinte, Ananias, ele estava orando, e eu já me revelei para ele, e ele já viu tu chegando, e pondo as mãos e as escamas caindo por terra. Do mesmo jeito aqui acontece com Ornã. Ele viu o anjo. Quando ele levanta os olhos,
ele vê o anjo. Porém, os 4 filhos que estavam com ele se escondem. Não vê. É tremendo. O que é que você está vendo nessa noite? O que é que você está vendo? O que é que Deus tem revelado para você nesta noite? Davi disse a Ornã: dei-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Venda-me este lugar pelo seu devido valor. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 22. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 22. Eu quero encerrar com esse texto. 2 Samuel, capítulo 24, a partir do versículo 22 a 25. Então Araúna disse a Davi: que o rei meu senhor tome e ofereça o que bem quiser. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador de cereais e a carga dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei, e acrescentou: que o Senhor seu Deus aceite a sua oferta. Porém, o rei Davi disse a Araúna: não, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 moedas de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou no meio de Israel. Que coisa tremenda. Deixa eu perguntar uma coisa para você, para encerrar. Qual o preço que você tem pago? Qual o preço que você tem empenhado para continuar firme? Agora o sacrifício é Romanos 12, é o culto racional. Agora, qual a compreensão que você tem tido da sua vida com Deus? Qual o preço que você tem pago pela mudança, pela restauração, pela integridade? Você poderia abrir a sua boca nesta noite e dizer: quem sou eu para fazer alguma coisa para o meu Deus que não me custe nada? Você diria isso para Deus nesta noite? Porque foi o que Davi fez. Agora, interessante, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aconteceu tudo isso. Deus permite que Satanás incite o coração do rei Davi. Ele não vigia, dá vazão, faz o censo, é obstinado, não para, não dá ouvidos a ninguém, completa o recenseamento, paga o preço, morreu muita gente, mas interessante, o propósito de Deus foi cumprido. A terra que Davi compra, agora segura aí essa pérola, a terra que Davi compra na eira de Araúna é exatamente o lugar do templo de Salomão. Há um preço a ser pago. Você precisa chorar pelos perdidos. Não adianta você chorar à beira de um caixão. Não adianta você chorar no pé da cova. Você tem que chorar. É hoje. Você tem que clamar, é hoje. Dizer: Senhor, dá-me filhos,
Dá-me filhos espirituais, me ajuda na minha falta de fé. Senhor, eu quero impactar esse mundo, eu quero impactar, eu quero saquear o inferno, Senhor, para buscar essas pessoas que estão enganadas, que estão iludidas com as luzes de neon, com os aplausos deste mundo, com a riqueza desse mundo, porque de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma, perder a minha casa, perder a minha salvação? Que Jesus te abençoe. A motivação